Olá, que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu caminho e transforme essa quarta-feira numa quarta-feira de louvor, graça a Deus, nosso Senhor. Reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia diária. Hoje, dia 4 de setembro de 2024, estamos na 22ª semana do tempo comum, quarta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Rosália, virgem que levou uma vida de penitência e alimentada pela Eucaristia. Nós estamos falando do século XII na Itália. Santa Rosália, que nasceu em Palermo no século XII, diz a lenda que era filha de Duque Sinibaldo, senhor feudal, senhor de Quisquinha, e Rose, localidade situadas em Bivona e Frise, na zona de Palermo, e de Maria Guiscarda, prima do rei normando Rogério II. Muito jovem, foi chamada ao palácio rei Normani, à corte da rainha Margarita, esposa de Guilherme I na Sicília. Sua beleza atraiu a admiração dos nobres cavaleiros. Segundo a tradição popular, o pretendente mais assíduo foi Balduíno, o futuro rei de Jerusalém. Então, toda essa atração descrita aqui, que o mundo lhe fazia, não seduziu o coração de Santa Rosália. Ao contrário, Santa Rosália mantinha-se firme na contemplação do Senhor, na Eucaristia, no amor a Maria, à Escritura, amor a Jesus. Então, nessa atmosfera de fervor e renovação religiosa, enraizou-se a vocação eremita da jovem nobre Rosália. Ela preferiu ficar guardada, ficar separada, né? Deve-se dizer que naquela época a eremita florescia naqueles séculos, tanto no campo masculino quanto no campo feminino. Então, esse jeito de louvor, de glorificar a Deus, preservando sua santidade, é, todo todo esse fervor no Senhor chamou a atenção e até hoje ela é proclamada a intercessora e santa de Palermo. Santa Rosália, virgem que levou uma vida de penitência e alimentada pela Eucaristia, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura, em 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 9. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como pessoas espirituais. Tive que vos falar como pessoas carnais, como crianças na vida em Cristo. Esta é uma realidade, irmãos. Às vezes, nas pregações, ensinos, a gente sente isso, eu também percebo isso. Às vezes, um determinado assunto você não pode falar abertamente, porque as pessoas não compreenderiam, ficariam chocadas, né, com Deus, ou ficariam chocadas ao entender uma verdadeira conteúdo do Evangelho, das cartas, das Escrituras, as intenções de Deus. Então, irmão, não pude falar-vos como pessoas espirituais. Tive que vos falar como pessoas carnais, como crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eros capazes de tomá-lo. Triste isso. E nem atualmente sois capazes de receber o alimento sólido, visto que ainda sois carnais. É uma tristeza esta constatação depois de 21 séculos. Olha, Paulo, essa dificuldade continua até os dias de hoje. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e o outro declara, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois o que é Apolo, o que é Paulo,
não passam de servidores pelos quais chegaste à fé, e cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, né? Mas Deus é que fez crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele é, que planta e aquele que rega foram uma unidade, formam unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavouras de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, devemos nos preparar, estudar, ter a mostrar, né, em espírito ao Senhor: Senhor, eu dedico a minha parte da manhã a Ti, Senhor. Dedico uma hora da minha vida à reflexão da vossa palavra. Fala, Senhor, em espírito, fala para mim, para que eu possa te glorificar com minha alma, com meu entendimento, com meu ânimo, né? Meu psíquico está agora inclinado a ti, Senhor. Fala ao homem carnal, fala, Senhor, fala. E na medida em que você vai se abrindo a Deus, Deus daqui a pouco está te falando e transformando você num ser espiritual. Como o que você é de verdade? O que você é de verdade? Você é espírito. O dia que você morrer, sua carne vai tornar-se pó. Do pó nasceu, ao pó retornará. O que vai permanecer de você é o seu espírito. Então, verdadeiramente, você é um espírito, você é em espírito. Então, isso que é eterno em você deve ser completo de Deus. É isso que Paulo está falando. Por que que eu vou me preocupar aqui ou acolá com esse ou aquele interesse carnal, se eu não posso levar isso no meu caixão, ali na hora do seu sepultamento, é uma fronteira, daqui você não passa, nada de carne passa, meu filho. Acabou, deu a hora da sua morte, ficou tudo para trás. Casa, carro, apartamento, sítio, trabalho, joias, dinheiro no banco, fica tudo para trás. O que vai seguir então em frente? Você espiritual. E é para você espiritual que Paulo está falando agora. Deixa de bobeira, para com essas besteiras, para com essas confusão, principalmente nos corredores da igreja, na sacristia, para com isso de disputa de poder. Ao contrário, tente buscar uma vida com Deus, diferente da vida material, uma vida espiritual com Deus. É isso que Paulo está nos alertando agora, para vivermos uma vida espiritual, uma busca contínua na proximidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O responsório de hoje está no Salmo 32. Ele fala assim: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Então o Senhor nos escolheu. Somos um povo feliz. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, a nação que escolheu por sua herança. Dos altos dos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Aí você me pergunta assim, vamos falar agora de carne e de leite, né? Se feliz é o povo que o Senhor escolheu como herança, há alguma felicidade no povo judeu, disperso pelo mundo, perseguidos, combatendo historicamente, né, pelo menos, não é há 21 séculos que eles combatem contra o inimigo, é muito tempo antes ainda, né, desde Abraão, desde Jacó, esse povo está em luta contra os inimigos de Deus, e você fala para mim que eles são felizes, né, eles também são o povo escolhido, deles surgiu Jesus para nós, e olha quanta maldição vem sobre essa nação. Eu te digo em espírito: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, pois através deste povo, né, os judeus que formaram a nação em Israel, nos trouxeram Jesus, a graça, a esperança e a libertação para o mundo inteiro. Que eles sejam honrados nesta condição
de ter guardado a fé e ter nos trazido Jesus. Maria, judia, né? Maria era judia, nos trouxe Jesus. José, né, conservou a família, né, na proteção do Senhor Jesus, educou Jesus, judeu, e o próprio Cristo, judeu perfeito, que nos trouxe aí a esperança do Pai, nos trouxe a graça, a misericórdia. A partir de Jesus, todo aquele que morre não fica mais no sepulcro, né? Não fica mais condenado ao inferno. Agora, a partir de Jesus, ele que se deu como Cordeiro perfeito, imolado, o sangue perfeito do Senhor, o próprio Deus que se fez homem, o sangue derramado por Jesus na cruz, desce à mansão dos mortos e liberta cada homem e mulher. Agora, quando morremos, encontramos a graça do Espírito Santo, o poder de Deus, né, o seu sangue libertador, que nos dá a ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados no fim dos tempos, no dia da nossa morte, seremos julgados, né, no fim dos tempos, na misericórdia do nosso Senhor. É muita graça, é muita bênção. Embora, humanamente, nós olhamos aquela nação como uma nação que vive em maldição. Evangelho, Lucas capítulo 4, 38 a 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo de febre alta e pediram a Jesus por favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, o levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus está pregando na sinagoga de Cafarnaum. Está lá anunciando a boa nova. Interessante, né? O próprio Cristo, ele busca a pregação, o convencimento ao evangelho, e ele busca as sinagogas dos judeus. São muitas situações onde Jesus prega no templo, prega nas sinagogas, né? E também os primeiros cristãos, é, João e Pedro, eles estão indo para o templo, eles estão indo pregar ali ao redor do templo, eles estão buscando aonde as pessoas buscam a fé, eles estão tentando evangelizar judeus que são espirituais, que estão desejando coisas, experiência com o espírito, e eles vão em sinagogas também pregar, né? Então, interessante essa observação. Então, onde que eu devo pregar, anunciar o evangelho, fazer aí o anúncio da libertação do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu devo primeiramente pregar para aquelas pessoas que desejam, né, que estão abertos ao Espírito, que estão abertos à experiência com Deus, buscar famílias que queiram, que desejam ser libertadas, que desejam ter essa experiência com Deus. Então, o Senhor Jesus está pregando numa sinagoga. Depois ele vai da sinagoga, entra na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo de febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Se ninguém pedisse a Jesus em favor da sogra de Pedro, e olha que ele está na casa de um
de um apóstolo, na casa de uma pessoa que ele convidou para a obra e tudo mais. Mas se ninguém pedisse por ela, ele ia fazer curas, libertações, paralíticos iam andar, até mortos iam ressuscitar, e a sogra de Pedro ia continuar com febre do mesmo jeito, entendeu? Então, como é que você quer a graça de Deus se você não pede? Ou se não tem alguém que peça por você? Nas Escrituras do Velho Testamento, fala lá no livro de Jó, se você na sua doença, na sua calamidade física, no seu sofrimento, se você não tem um amigo que ora por ti, um amigo que intervenha por ti, aí vai ficar difícil. Mas se você tem um amigo que ora por ti, que põe a mão sobre tua cabeça e clama a Deus, os seus pés não se juntarão. Ou seja, a morte não vai te alcançar em favor daquele que clamou por ti, né? A importância do amigo, a importância de um parente que vai te visitar na doença, que ora por ti na doença, a importância de ter alguém do teu lado que te ama. Então, alguém vai pedir a Jesus, a minha sogra, ou o próprio Pedro, ou alguém pediu, né, para a sogra de Pedro, para que Jesus ali fizesse a cura nela. Eu não quero chamar a atenção para Jesus e nem para a sogra de Pedro, mas para aquela pessoa que pediu a Jesus, pediram a Jesus em favor dela. Tá vendo? Quem pediu? Talvez suas filhas. Quem pediu? Não sei quem pediu. O Evangelho não nos revela, mas esse pedido fez a diferença na vida da sogra de Pedro. Então Jesus está passando aqui na nossa casa, Jesus está pertinho, a 1 quilômetro de você na igreja, mas é, ele pode passar na sua vida sem nada produzir, porque ninguém pede. Você não pede e ninguém pede. Né? Ninguém pede. E o Deus é um Deus que respeita. Deus jamais vai te agredir. Né? Deus jamais vai te possuir. Ele pede licença, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, aí seremos juntos. Eu contigo e você comigo. E muitas coisas nós vamos fazer junto. Então, o que nós vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo? Jesus, o que nós vamos fazer hoje? Continuando o texto. Então, Jesus, alguém pede para que ele cure a sua sogra, a sogra de Pedro. Inclinando-se sobre a sogra de Pedro, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou imediatamente. Ela se levantou e começou a servi-lo. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes atingidos por diversos males, né, levaram a Jesus. Então, esse exemplo de alguém que pediu pela cura da sogra de Pedro, se espalha. Então, todos que tinham doentes também, opa, vamos lá, Jesus está curando, né? Jesus, vamos apresentar a Jesus, vamos apresentar a Jesus. E nós vamos entender que em outro evangelho, alguém destele até a casa e derruba um paralítico do teto para baixo, e Jesus faz, é uma forma de apresentar a Jesus as necessidades daqueles que nós amamos. Então, esse é o grande sentido do Evangelho de hoje, para que possamos sair da nossa inércia, ao sabor das ondas, como criança, como nos fala Paulo na primeira carta, e realmente sair do leitinho em busca da carne, daquilo que alimenta no Evangelho, no Espírito, buscando experiência no Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um dos nossos anunciadores, um dos nossos profetas. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esse ensino, para que mais curas milagrosas possam acontecer na presença de Jesus e muito mais conversões. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.